Olá, bem-vindo, bem-vindo a mais uma conversa com o coração. Todos nós temos desafios, todos nós enfrentamos perdas, umas maiores, outras menores, e apesar de não podermos nem devermos comparar as nossas perdas, porque todas elas são distintas e todos nós somos diferentes e lidamos com as situações de forma única, há sempre aspectos que são comuns em todos os desafios e também no impacto que isso tem sobre as nossas vidas. E, portanto, a Susana Santos é a minha convidada de hoje para mais esta conversa com o coração, a primeira de 2022, e ela vai contar-nos a sua história de perdas e superação com o coração aberto. A Susana é mãe, é esposa, é companheira, é amiga, é dona de casa, organizadora, terapeuta e facilitadora do método Heal Your Life. A sua vida foi marcada por várias perdas, mas sobretudo por duas muito significativas que a marcaram profundamente. Com o tempo e com alguns acertos e também alguns enganos, ela foi saindo do poço onde se tinha afundado e hoje é uma mulher feliz. As lágrimas às vezes ainda enchem os olhos, mas é com o amor da saudade e não com a dor no coração. Aquilo que ela não refere na sua biografia é que é uma mulher de armas, que adora dançar, e a alegria é algo em que ela se empenha em cultivar de forma intencional e também que trabalha a partir do coração. Por isso, convosco, a Susana Santos. Olá, Susana, bem-vinda. Olá, Ana Paula, muito obrigada pela apresentação. É É essa. verdade, falaste na dança e eu fiquei logo a brilhar dos olhos. Verdade. E então conta-me, quem é realmente a Susana Santos? A Susana Santos é uma mulher que teve e tem sonhos como todas as outras, não é? Nós idealizamos os sonhos e tentamos criá-los e trazê-los para a realidade. E às vezes os sonhos saem um bocadinho com uns desvios e uns percursos alternativos que nós não planeamos. Mas acho que, sobretudo, o que me marca ou o que me tem deixado agradada, apesar dos percursos alternativos, é que nunca me arrependi de os ter tomado. E Uhum. acho que isso é fundamental. Não sou uma pessoa muito de olhar para trás e dizer, eu gostava tanto de voltar atrás e não fazer e não. Não, acho que estes tropeços, estas dores que vão surgindo no caminho, fazem parte do percurso e, sobretudo, fazem parte daquilo que eu sou, não é? E por isso eu não as daria por perdidas. Claro que não, ninguém gosta de sentir dor, não é? Toda a gente tenta não a sentir e todos nós gostaríamos que isso não surgisse, mas como surge e nós não conseguimos fazer nada para o evitar, há que transformá-la em lições, em aprendizagens, em crescimento, em fortalecimento. Portanto, foi um bocadinho isso que aconteceu na minha vida. Uhum. E se calhar eu tenho que a contar, não é? Passar para essa parte mais prática Pois, que fará compreender melhor a história. Portanto, exato, exato. Era isso que eu te ia pedir, que nos falasses, porque tu referiste duas perdas maiores, e eu ia pedir-te que especificasses um bocadinho mais que perdas maiores foram essas, para que quem está a ver possa compreender a tua história, na realidade. portanto, as duas perdas que eu mencionei foi a do meu marido e a da minha madrinha, que foram duas pessoas muito importantes na minha vida e quase que posso falar no presente e digo que continuarão a ser, não é? Continuam a marcar o meu dia a dia e até agora em confinamento que estive no Natal, fui fazer um bolo que nunca mais tinha voltado a fazer e que foi a minha madrinha que me ensinou.
E por isso faz parte da tal passagem da dor para uma saudade, mas uma saudade com amor. Nós sentimos falta das pessoas, as pessoas não deixam-nos fazer falta, a gente não deixa de se lembrar delas, mas passamos a guardar isso no sítio das boas recordações, daquilo que nós temos de história para transmitir e de praticar, não é? Das aprendizagens. Eu ia te perguntar, qual foi o impacto que essas duas perdas tiveram na tua vida, sendo que elas são distintas? A perda da madrinha é importante porque é uma referência que nós temos muitas vezes na nossa vida, porque é um exemplo que nós seguimos, é alguém que contribui para a pessoa que nós somos, não é? O marido é outra perda completamente distinta. Mas sim, são duas perdas completamente diferentes e, tendo falecido com 4 meses de diferença, foram vividas de forma completamente distinta, não é? Eu casei já tarde, digamos, para aquilo que era a geração anterior, não é? E lá está, os sonhos eram para casar cedo e ter filhos cedo. Não, eu conheci o meu marido quando tinha 28 anos, portanto, nós começámos a vida nessa altura. E o meu marido tinha uma doença incurável e incapacitante, e nós já sabíamos que isso iria trazer complicações mais tarde ou mais cedo. Portanto, foi um risco assumido, digamos, que nós soubemos desde o princípio, mas nestas coisas do amor não há muito a escolher, não é? E, de facto, nós éramos aquilo que eu considero almas gêmeas. Separadas por 14 anos, porque tínhamos 14 anos de diferença, mas éramos sem dúvida almas gêmeas, e ele foi uma pessoa escolhida para a minha vida, foi uma pessoa que eu escolhi para ser meu companheiro para o resto dos meus dias. E isso tornou que fosse violento que ao fim de 4 anos ele tivesse falecido. Portanto, nós só tivemos 4 anos de vida em conjunto e mesmo assim tivemos a realização de um sonho meu, mas que eu tinha tempo de preencher, mas que ele julgava já não ter tempo de realizar, que era ter um filho. E, portanto, nós ao fim de 2 anos decidimos ter um filho. Teve que ser um processo muito acompanhado devido à doença dele, e lançámos nessa aventura a 2, e felizmente a aventura tornou-se a 3. E portanto, quando ele faleceu, pronto, subitamente, com uma paragem cardíaca, num ano que foi particularmente difícil em termos de saúde para ele, fomos apanhados, digamos que os dois de surpresa. E lembro-me que, e agora se calhar vou-me emocionar, é provável. Certo. É uma conversa de coração aberto, por isso. Ele entrou em coma durante a noite. Eu chamei a ambulância e não quis que o meu filho fosse com ele na ambulância para o hospital. E depois, quando fui ao hospital ter com ele já estava consciente, e as últimas palavras que me disse foi: "Desta já me safaste". E eu pensei que sim. Infelizmente não foi esse o caso, eu tinha safado daquela, mas não foi por muito tempo, e 1 hora depois ele tinha falecido. Pronto, e depois foi a fase descendente, que foi, eu a partir dessa altura entrei em modo zombie, e foi o modo zombie onde eu vivi durante 1 ano praticamente, em que eu tentei digerir o assunto, mas com um filho de 2 anos isso foi particularmente difícil. Eu não tinha muita oportunidade de fazer luto, eu tinha que estar de cara sorridente, e no dia em que enterrei meu marido fui buscar o meu filho à creche, sorriso nos lábios, e portanto muita informação. Lembro-me das coisas mais duras que se passa nessa altura, há muita solicitação, querem que a gente trate papéis, querem que a gente trate enterros, querem que a gente escolha isto e que faça aquilo, e a nossa cabeça não está cá, simplesmente. E, portanto, aí torna-se particularmente difícil, porque ninguém está a passar aquilo que nós estamos a passar. E pronto. E por isso as pessoas têm boa vontade e querem nos ajudar e querem nos apoiar. E eu tive da família do meu marido
muito apoio, também da parte do meu pai, minha mãe não estava cá, mas da parte do meu pai ele ajudou naquilo que pôde, principalmente a manter o meu filho longe do corrupio, mas da parte do meu marido, a família dele tentou dar-me o apoio que eles podiam, e principalmente porque o meu marido faleceu 2 dias antes de eu fazer 32 anos. Portanto, foi uma data que ficou marcada e mesmo assim a família dele foi ter comigo no dia em que eu fiz anos e quiseram fazer uma festa comigo e fazer um jantar comigo para dizer que a vida continuava e que eu tinha que comemorar. E são tudo coisas que marcam e que a gente vai tentando corresponder na altura, mas por vezes com alguns soluços, não é? Porque a pessoa não está com capacidade para abarcar isto tudo. E os outros não estão com capacidade para perceber que nós não conseguimos. Exatamente, isso tem muito a ver também com aquela questão o sofrimento incomoda quem está a passar por ele e incomoda ver o sofrimento dos outros. E infelizmente, com a melhor das intenções, fazemos muitas vezes as piores coisas, que é esse tipo de atitudes de querer apressar o processo de elaboração das pessoas. E ao fazerem isso, não se apercebem que estão a roubar a pouca energia que elas já têm para sequer navegar o dia. E acaba por ser um peso acrescido ao fardo que elas já estão com dificuldade em transportar, digamos assim. Eu confesso, Ana Paula, que na altura houve coisas que eu senti como um fardo. Neste momento, que foi muito poucos dias depois do acontecimento, eu estava de tal modo em modo zombie, e vamos ter aqui uma visita. Estava de tal modo no modo zombie que não conseguia sequer dizer que aquilo era sobrecarga ou não. Eu podia cair uma bomba que eu ficava na mesma. Uhum. A minha cabeça estava tão em papas, o meu coração estava tão em papas que toda a minha energia era canalizada para o meu filho e para o bem-estar do meu filho. E, portanto, eu não tinha sequer cabeça para dizer, olha, isto calha bem, não calha bem, está-me a ajudar, não está a ajudar. Era indiferente. Uhum. E foi de tal maneira que o meu marido era uma pessoa bastante ativa profissionalmente e mesmo na vida social dele. E eu, na altura, ele morreu com 47 anos e portanto, era bastante novo. E ele era uma pessoa sociável, a empresa dele veio toda ao enterro e aquilo marcou-me também bastante. E eu, durante um ano, dei-me ao trabalho de telefonar às pessoas que ele tinha na agenda dele para dar parabéns. Algumas delas nem sequer conhecia. Porque eu sentia que tinha um bocadinho a obrigação de continuar a vida dele, porque ele não estava cá para o fazer. E lembro-me disso, e foi um ano de loucura. Fui procurar ajuda porque sentia que estava a navegar e tinha um filho de 2 anos de quem tomava conta a 100% e não estava, nem sempre estava à altura das solicitações. Portanto, houve alturas em que pensei que não era capaz e fui procurar ajuda, mas o médico de família na altura disse-me, não, isso é normal, está no período de luto, vou-lhe dar aqui uns comprimidos e pronto. E foi assim, porque eu queria ser apoiada por um profissional e ele achou, e eu percebo, à distância percebo, que eu ir para um hospital, para uma psiquiatria ou para uma psicologia, que aquilo se calhar ainda me ia fazer pior do que aquilo que eu já estava. Foi com boa intenção, lá está. As pessoas têm boas intenções, o resultado foi dramático, não serviu de nada. Eu andei me entupir com comprimidos, aquilo nem sequer me ajudou, e ao fim do ano eu estava lá a bater-lhe à porta e a dizer, ou me arranja uma solução, ou isto vai correr muito mal.
E de facto, pronto, eu tive mesmo por pôr travão e distanciar-me de algumas coisas. Eu também tinha, ele era presidente da Associação de Paramiloidose, que era a doença que ele tinha. Ele era presidente do núcleo aqui em Lisboa e na altura eu fiquei secretária para dar também um bocadinho de apoio ao grupo e ainda estive um ano com eles e depois ao fim do ano eu também tive de dizer eu preciso me distanciar. Porquê? Porque estar a ver doentes ou falar sobre doentes era como estar a escarafunchar na mesma ferida, não é? Eu também tinha boas intenções, mas aquilo estava-me a fazer mal. E aí entramos na fase que passa da zanga e da revolta e da gente querer fazer tudo e estar em tudo e compensar tudo, não é? E passa-se para aquela fase em que nós temos de dizer, tenho que parar, tenho que ouvir, porque muita da minha identidade desapareceu nesse primeiro ano. Eu passei a viver em função de ser viúva e não em função de Susana, da Susana que existia para além da viúva. E depois tive que recuperar essa Susana, porque é aí também que está o sarar das feridas, que é a gente recuperar-se como pessoa, como identidade própria. Exatamente. E deixar de ser a vítima que perdeu e que está profundamente marcada para sermos a pessoa para além disso. E ao fim do ano eu tive que ser incompreendida por muita gente, é verdade, não vou mentir. Há pessoas que não vão entender quando a gente se afasta e diz que não está com capacidade para socializar, ir à casa das pessoas, fazer jantarzinhos, porque as pessoas convidavam para tudo e mais umas botas e eu tentava corresponder porque via a boa vontade delas. E estava esgotada. E ao fim de um ano eu disse, não, eu não consigo. Eu estou a tomar medicação que nem sequer devia estar a conduzir. E houve pessoas que ficaram pelo caminho e não compreenderam o meu não, acharam que eu estava a afastar-me delas porque sim, tinha aguentado um ano porque não mais, não é? E tiveram que ficar sem perceber, quem quis ficar ficou e quem quis partir partiu, e isso fez parte da vida e do processo deles e do meu. Pronto. Que foi aceitar que isso faz parte do nosso processo de luto, faz parte de nós nos escolhermos, porque ao escolhermos a nós estamos a escolher muita gente, não estamos só a escolher-nos a nós. Exatamente. Porque para o meu filho também foi essencial eu ter-me escolhido a mim, porque senão nós teríamos afundado os dois. E ele com 2 anos não percebeu nada do que se passou, mas percebeu que eu não estava bem. E isso marcou-o profundamente. Claro. Percebeu que ele era o meu único apoio e com 2 anos isso é uma grande sobrecarga. E eu procurei muita ajuda para saber se estava a fazer o certo, se ele estava a ser afetado ou não, porque eu tinha noção que não tinha noção. E nessa altura é preciso nós irmos buscar um olhar de fora que seja mais objetivo do que nós, porque não conseguimos, e a gente vai buscar ajuda, mas ajuda que nos ajude. E a minha ajuda pode não ser a vossa, porque cada um de nós reage de forma diferente. A minha ajuda acabou por ser muito mais tarde, olha, o método utilizei, e o Reiki que eu descobri nessa altura e que me permitiu mais tarde, a seu tempo, libertar-me dos antidepressivos, que o médico já tinha dito que eu iria tomar até o resto dos meus dias. Mas isto é um processo e nós temos que nos respeitar nele e temos que, passo a passo, ser pacientes e pensar que isto não surge, não se cria num dia e não vai passar num dia. A dor vai levar tempo, é como uma ferida, tem que ir sarando a pouco e pouco, temos que ir cuidando, temos que ter paciência e ir zelando por nós, ouvindo as nossas necessidades e experimentando, às vezes, quando eu digo, quando eu disse dos tropeços e algumas coisas que se acertam e outras que falham redondamente, mas nós temos paciência, faz parte. Há muita gente que vai achar que nós estamos a precisar de coisas que nós não estamos a precisar. Eu tive cunhados que me mandaram para endocrinologistas a pensar que eu estava deprimida porque estava gorda
E eu confesso, na altura, isto é só para avaliarem a cabeça, não é? Na altura eu fui para o médico, fiz a consulta, cheguei ao médico, falei do deprimida que se sentia e do facto de estar completamente perdida, e ele olhou para mim do género, e o que é que queres que eu faça? Era um endocrinologista, portanto, ele não percebeu sequer o que é que eu lá estava a fazer. E só quando eu voltei, que era viu, é que ele disse, pronto, a gente pode substituir aqui uns medicamentos, porque de facto eu nem sequer me tinha dado conta qual era a especialidade dele. Portanto, ela aconselhou-me e eu pensei que ela tinha percebido o que é que eu estava a precisar. Não tinha. Não é? Portanto, eu entrei no endocrinologista a pensar que era um psicólogo ou um psiquiatra. Infelizmente, o luto ainda é visto com maus olhos, como uma coisa que se deve esconder ou que se deve passar por cima rapidamente, quando o luto é um processo de reajustamento à nova realidade. E, portanto, se nós não nos dermos o tempo necessário para fazermos o ajustamento, não só em termos materiais, digamos assim, em termos funcionais, objetivos, do ponto de vista externo, das coisas que precisam de ser agilizadas, coisas que precisam de sair da nossa vida porque pertenciam àquela pessoa que já não está connosco. A questão das formalidades, que é uma violência e que a pessoa só tem 30 dias para o fazer. Atroz, é horrível. Eu lembro-me de ir ao advogado e o advogado falar comigo e eu juro se isto é verdade. Houve coisas que o advogado me disse e eu, felizmente, se calhar tenho uma grande memória, não é? Na altura ouvia e eu ia fazendo assim, basicamente dizia onde é que eu assino, não é? E depois, 6 anos depois, de repente, cai-me uma conversa que o advogado tinha tido comigo na altura e finalmente percebi o que é que ele me tinha dito. 6 anos depois. Porque tanta informação, tanta decisão. E isso as pessoas nem sequer se dão conta da violência que isso representa para quem acabou de perder alguém que é como nos se encostar ama, uma parede e dizer agora tens que decidir, isto tem que ser hoje, que senão acaba o mundo, não é? Exatamente. E nós sentimos ali pressionados e muitas vezes tomamos ou más decisões ou decisões precipitadas ou decisões das quais não temos consciência, podem até nem ser más, mas das quais não temos consciência porque a gente quer é que nos deixem em paz. Exatamente. E, portanto, a gente quer é decidir o mais depressa possível para pôr aquilo para trás das costas e não pensar mais no assunto. Exatamente. E entretanto, nesse lodo de desconhecimento e de desinformação, depois cai as pessoas com quem nós, à partida, poderíamos estar a contar que estariam ali para nós e que, afinal de contas, acabam por ficar pelo caminho porque não compreendem que nós já não tínhamos tanta vontade de sair, de socializar como antes e que vão, e como tu referiste, que vão ficando pelo caminho. Mas também aquilo que tem sido e que foi a minha experiência é que de facto, as perdas trazem associadas muitas perdas secundárias e uma delas refere-se precisamente com as pessoas que, com quem nós tínhamos mais familiaridade, digamos assim, e que acabam por ficar muitas delas pelo caminho, mas também há muitos ganhos, nomeadamente pessoas com quem tu não estavas a contar e que se tornam muitas vezes verdadeiros suportes que te vão ajudar, ou faróis que te vão ajudar a seguir o caminho, não é? Quem Sem foram dúvida. esses faróis
que tu tiveste? Eu, por acaso, tive um farol. Eu não tive muitos faróis, sou sincera. Mas tive um farol. Referi um especialíssimo, que é uma das minhas melhores amigas atualmente, e é daquelas amigas que valem tudo, valem ouro. E que era a secretária do meu marido. Era a secretária do meu marido, com quem ele tinha uma excelente relação, mas que eu não cheguei a conhecer pessoalmente, senão depois do falecimento dele. Uhum. E entretanto, tornámos-nos amigas e ela foi um suporte, e lá está. Talvez por gostarmos tanto dele, ela foi o meu suporte, porque ela era uma pessoa que entendia a falta que ele fazia. Não como marido, mas como amigo também era dela, não é? Portanto, era uma pessoa com quem eu podia falar dele e que entendia a dor que eu estava a passar. E que, incentivando-me, por exemplo, a sociabilizar, nunca me forçou, nunca me pressionou, nunca. Sempre num clima de descontração e de respeito pelo espaço do outro, que se calhar poucas pessoas eu tive essa oportunidade. E de facto não foram muitos os faróis. Infelizmente foram mais os faróis que se apagaram do que os que se acenderam. Mas também, verdade se diga, eu na vida também já aprendi que não preciso muitos, eu preciso bons. E portanto prefiro os dois faróis que tenho na minha vida e que são grandes amigas, e daquelas amigas que mesmo quando não me entendem, não percebem nada do que eu estou a fazer, ainda hoje elas estão lá e só perguntam o que é que eu posso fazer para te ajudar. Para te apoiar, estão lá do meu lado, mesmo que não percebam nada do que eu faço, e muitas vezes acontece. Uhum. E isso valor. Claro que sim, claro que sim. E agora estava só a pensar, a segunda perda foi a da minha madrinha, que foi 4 meses depois do falecimento do meu marido, e foi uma pessoa que eu acabei por não fazer luto. Porquê? Porque eu estava demasiado em baixo com o meu marido para conseguir fazer luto da minha madrinha. Portanto, a minha madrinha acabou por fazer o luto muito mais tarde, ou foi fazendo ao longo dos anos. Porque era como uma avó para mim, eu perdi os meus avós muito cedo e ela era a pessoa que passava os fins de semana todos connosco e que ocupava o lugar da avó, não é? Ela não tinha família nenhuma. E portanto foi como uma segunda mãe para mim e uma avó. E realmente tinha muita importância e ainda tem, como digo, ainda hoje me lembro muitas coisas que ela me ensinou. E ela acabou por ficar uma dor que eu não consegui digerir na altura, porque eu já não estava capaz de digerir mais nada. Simplesmente por isso. E de facto há que a pessoa respeitar que a vida não acontece quando a gente quer e nem como a gente quer, e que temos que dar tempo e temos que nos respeitar para fazer os processos, demorem eles o tempo que demorarem. Eu lembro-me, por exemplo, uma das coisas que me trouxe para a profissão que pratico hoje, que tem a ver com a organização, foi o excesso de responsabilidades e de coisas com que eu fiquei quando o meu marido faleceu, e que se houve coisas que eu me consegui desapegar de imediato porque não as conseguia sequer ter por perto, houve outras que tiveram que esperar até eu estar em condições. E isso é outra coisa que as pessoas às vezes não entendem. Julgam que nos estão a ajudar a pressionar-nos para nos libertarmos das coisas da pessoa que faleceu, e às vezes nós não estamos em condições de o fazer. Isto é um processo. Quanto mais pressionarem, mais a gente se retrai. E quanto mais a gente se retrai, mais as outras pessoas não percebem. E, portanto, é preciso ter rabo na boca. Exato. E isso acabou por ter um efeito muito grande em mim e acabou por me trazer até ao que faço hoje, que é lidar com essa gestão de excessos de coisas, excesso de responsabilidade, que nós somos chamadas a corresponder, e acabamos por
por não conseguir libertar-me. Isto não é num dia que se trata destas coisas todas, não é num dia que a gente põe coisas que são emocionalmente ligadas a nós porta fora. Claro. É como se estivéssemos a arrancar uma parte da nossa vida ou da nossa história e a pôr porta fora. Às vezes pode ser feito. Há coisas que não nos faz diferença, mas tem que se respeitar o ritmo de cada um. Sim. E tem que se respeitar o timing e o sentir de cada um. Exatamente. Até porque se as coisas forem feitas de forma precipitada, depois há logo lugar para o ressentimento, principalmente se a pessoa foi forçada a fazer determinadas coisas por alguém, depois, além da dor e da mágoa, vem o ressentimento associado e nada disso. Não é só isso, é a insegurança para melhorar ou sequer para ajudar a pessoa a sair da dor, não é? Pois, porque não é só o ressentimento, é a pessoa arrepender-se mais tarde, começar a duvidar de si própria na tomada de decisões e mais tarde sentir-se insegura em relação a libertar coisas que até nem têm importância nenhuma e não têm ligação emocional. Porque a pessoa sente-se insegura e diz, não, eu posso precisar disto, ou eu posso querer isto mais tarde. E acaba, chega a certa altura, não liberta nada. Claro. Portanto, é importante a pessoa libertar com o sentido de libertar. Exato. Sou eu que estou a libertar. Sou eu que estou a agradecer as coisas e as memórias e os bons momentos e os maus momentos e estou a integrar isso na minha história como algo natural. Não é à força nem é com o processo do outro, é o nosso processo. Diz-nos uma coisa, quais foram as tuas características únicas que te ajudaram a lidar com tudo isso? Bem, as características únicas, não sei se tive assim uma característica muito única. Eu tenho um receio intrínseco de ser dependente de coisas e isso faz com que eu não me entregue facilmente a situações das quais possa ficar dependente e, portanto, se na altura o apresentar-me como viúva, ainda por cima jovem e com filho pequeno, serviu para receber algum consolo, algum mimo que eu também estava a precisar, ou aquele ombro de carinho e alguma tolerância para as pessoas perceberem que eu estava em dor. Chegou a altura em que eu disse, eu não quero ser a Susana a viúva, que era como era conhecida na altura, e se calhar a característica única que eu considero que tive naquela altura foi o ter aceito e ter dito, pronto, isto foi o que foi até agora, fez parte do processo, mas está na altura de eu recuperar a Susana e esse eu acho que é um ponto de viragem que não será único, mas que foi necessariamente meu e foi-me a perceber que se há a função que eu acho que, por exemplo, o meu marido serviu na minha vida foi mostrar que eu era forte, porque eu na altura, ainda mais 14 anos mais nova do que ele é que tomava mais as decisões e eu ia assim atrás, ele era uma pessoa ponderada, nós éramos bastante parecidos em termos de decisões, de valores de vida e assim, e eu não tinha mínima noção de que eu era uma pessoa tão forte como sou. E que já era na altura, só que eu achava que era uma pessoa um bocadinho Maria vai com as outras, não gostava muito de tomar decisões, não gostava muito de ir para a frente das coisas e tomar as rédeas. E naquela altura eu tive que fazer isso tudo. E só me dei conta disso muito mais tarde. E isso foi um processo que eu depois percebi com o tempo, afinal eu era forte e não sabia. E se calhar uma das coisas que ele me vem ensinar, porque eu como terapeuta holística acredito que tudo tem uma função, e portanto os nossos caminhos terem se cruzado foi por alguma razão. Acredito que uma das coisas que ele me veio ensinar era que eu era tão forte. Porque eu não sabia. E se calhar se a vida tivesse sido fácil e tivesse sido mais ligeira,
Se calhar nunca tinha prova para pôr esse meu lado forte cá fora e assumi-lo. Exato. O que é que foi mais útil no teu processo, Susana? O que é que foi mais útil? Esse da força foi muito útil. Perceber que eu não tinha que agradar a toda a gente também foi muito útil. Perceber que eu tinha que confiar em mim, no meu instinto, na minha autoavaliação, ir buscar ajuda quando era preciso, mas confiar que quando eu sentia que aquela decisão era a certa, eu tinha que ir em frente, independentemente de quem torcesse o nariz. Eu fiz muitas coisas que toda a gente torceu o nariz. Toda a gente me criticou, até o meu filho ser muito próximo de mim. E foi das coisas que me doeu na altura. E eu dizia, mas ele havia de ser próximo de quem? Nós somos nós dois. Nós não vemos 24 horas por dia, mas quando ele está doente sou eu que lá estou. Quando ele precisa de alguma coisa sou eu que dou. Quando ele precisa de ajuda, ou quando quer rir, ou quando quer brincar, sou eu que estou. Portanto, ele havia de ser próximo de quem? Mas às vezes as pessoas dizem coisas, só presumo que seja sem pensar, não é? Exato. E sem ter noção do quanto isso magoa os outros. E de facto, eu depois habituei-me a pensar que cada pessoa tem a sua opinião, mas eu tenho que confiar na minha, porque eu vou ter que viver com a minha. E portanto, não quero dizer que nós achemos que estamos sempre certos e não se pede a opinião a ninguém, nem se pede ajuda a ninguém, mas a última decisão eu confio que é a nossa, porque nós temos que viver com ela. Para o bem, para o mal, se estiver errado, está errado, e a gente assume que está errado, porque ninguém é infalível, mas temos que confiar em nós, no nosso instinto, naquilo que o nosso corpo e o nosso organismo diz que precisa e que é o que está certo. Exato. Até porque no fim do dia nós é que temos que viver com as decisões que tomamos e, portanto, se as decisões que tomamos são determinadas por fatores externos e não são congruentes com aquilo que é importante para nós, com aquilo que nós valorizamos ou que achamos que é o mais acertado, na realidade vai estar a criar ainda mais conflitos internos do que a resolver uma questão externa. E, portanto, além de não resolveres a questão externa, acabas por arranjar ainda mais conflitos internos, não é? Em última instância, tu podes não lidar com a pessoa, mas vais ter que dormir contigo. E, portanto, uma coisa que eu tenho preocupação é que eu tenho que dormir comigo e tenho que deitar a minha cabeça na almofada todas as noites e tenho que saber conviver com isso. Portanto, eu posso não estar satisfeita com o outro, mas pelo menos que a minha cabeça, quando se deita na almofada, esteja tranquila com ela. Exatamente. Olha que esse é um excelente princípio de vida, digo-te já. Nem sempre é fácil, sou sincera, nem sempre é fácil, porque às vezes a gente leva com umas caretas dos outros, mas com o tempo a gente habitua-se. É verdade, é verdade. Diz-me uma coisa, que tipo de ajuda ou de apoio, se algum, é que gostarias que tivesse existido ou que tivesse existido e que não tiveste? É assim, eu não sou muito de olhar para trás, como disse, é assim, eu ter-me poupado o primeiro ano, porque foi um ano que, muita dor, de completa navegação à deriva, e que eu acho que gostava de ter investido de uma melhor forma. Não vou dizer mal do apoio que tive, embora algum não tenha sido assim a melhor tiro na cartola, não é? Mas foi a que houve e eu tirei o melhor que pude dela e fui andando para a frente. E fui-me dando o tempo de andar para a frente. O apoio que eu gostava de ter tido era, sobretudo, compreensão. Pessoas com quem falar,
e pessoas que entendessem aquilo que eu sinto e que eu senti naquela altura, mesmo aquelas coisas que a gente não quer verbalizar de maneira nenhuma, porque acha que fica muito feio quando é verbalizado, mas passam pela nossa cabeça. Sim. Eu tive dias de o meu filho, com 2 anos, bater com a cabeça no chão, por não saber o que é que se estava a passar. E eu ir para o meu quarto chorar, porque não sabia o que é que havia de fazer. Eu tive que o deixar bater com a cabeça no chão. E depois, no final, fui ter com ele e chorámos os dois juntos. Ainda hoje não sabemos do quê, mas era aquilo que a gente precisava. Mas se eu me pudesse ter poupado esses momentos de dor, que se calhar não podiam ser poupados, mas se calhar podiam ter sido vividos de outra forma. E eu podia não me ter sentido tão pouco apoiada no processo como senti. Tão isolada, tão incompreendida pelo resto do mundo. Que alguns também estavam a sofrer. A mãe do meu marido sofreu horrores. Os irmãos do meu marido, creio que também sofreram horrores. Sim, com Mas certeza. cada um foi fazer o seu processo e não havia muito aquele ponto de encontro, apesar da gente se ter visto, se calhar, nesse ano, mais no resto dos anos. Mas as pessoas não vivem. Acho que foi por isso que eu me tornei tão amiga da secretária dele e ela de mim. Foi porque nós partilhávamos as coisas e isso ia ajudando a sarar. Uhum. E essa partilha é essencial, a gente ter alguém. Olha, é aquilo que eu espero hoje em dia ter. Servir aos meus clientes, que é ter alguém que fale, que a gente fale e que não nos vá julgar e que não vá censurar e que não nos vá dar palpites. Porque há muita gente que dá opiniões e acha que nós estamos à procura de soluções e nós só queremos 2 ouvidinhos. Exatamente. E isso acontece-me ainda hoje em dia. Eu, às vezes desabafo com alguém e a pessoa diz: mas podias fazer assim, podias fazer assado, podias fazer com outro. Não está nada alinhado comigo. Eu não quero palpites, eu só quero desabafar. Às vezes só estou frustrada e quero desabafar, quero dizer o que é que sinto. Mas não estou à espera que a outra pessoa me encontre a solução. E às vezes, principalmente nestes processos, que são muito íntimos, são muito interiores. São Nós internos, sim. precisamos de falar, mas só precisamos que ouvidos nos escutem. Não precisamos de palpites e dizer como é que nós vamos sentir, ou como é que nós nos devíamos sentir, ou como é que nós nos vamos sentir se fizermos isto assim, assim. Não. Ouçam como é que a gente se sente. Porque quando nós pomos para fora aquilo que sentimos, nós estamos a arrumar ideias, sozinhas. Nós só Exato. precisamos que o outro esteja lá para sentirmos que não estamos sozinhas completamente. Mas eu costumo dizer, quando a gente fala, vamos arrumando as coisas nas caixinhas. Exato. Mas é o nosso processo de botar cá para fora. E chegamos ao fim e sentimos mais aliviadas, mais calmas, com as coisas mais saradas, mais arrumadinhas. E não precisamos que ninguém nos diga como é que vamos fazer isso, porque isso faz automaticamente, naturalmente e ao nosso ritmo. Exato. Não, eu não poderia dizer melhor. Diz-me uma coisa, que sugestões é que tu poderias dar a quem esteja a enfrentar algo parecido com o que tu enfrentaste? A primeira é serem pacientes convosco. Serem pacientes. Isto é um processo que não se faz de um dia para o outro. Não se faz de um dia para o outro. Não vale a pena ter pressa, nem tentar corresponder àquilo que os outros acham que a gente devia estar a fazer. E muito menos àquilo que nós nos criticamos e que achamos que deveríamos estar a fazer. Sejam tolerantes, sejam gentis e procurem ajuda, mas ajuda que vos sirva, ajuda que encaixe e que vocês sintam, era mesmo isto que eu estava a precisar. Procurem os 2 bons ouvidos que precisam para vos ouvir. As pessoas, há alturas que a gente, eu não sou muito a favor de medicação, mas há alturas que a gente precisa e também não devemos ser fundamentalistas e dizer não, eu não quero medicamentos de maneira nenhuma. Não, vamos pensar que isto faz parte de um processo. Eu tomei medicamentos e depois deixei-os. Mas também acabei por ter que ouvir, nunca vai deixar os medicamentos para eu dizer assim, não, eu vou ter que arranjar uma estratégia. Portanto,
a vida vai dando estes empurrões e nós temos que ter paciência para esperar pelos empurrões, para estar prontas para esses empurrões e ter uma pessoa de fora que ajude, ajuda, quanto mais não seja, a ter um olhar objetivo, um olhar de fora que não está emocionalmente envolvido na situação e que pode dizer se as coisas não é um julgamento, nem é uma orientação, nem é uma solução, mas é dizer, eu, por exemplo, fui pedir à pediatra do meu filho na altura várias vezes a opinião se eu estava a acompanhar o meu filho convenientemente, se ele precisava de um apoio externo, e ela sempre me disse que não, mas eu ficava descansada porque eu sabia que ela estava a ver de fora coisas que eu podia não estar a ver, não é? E este olhar de fora muitas vezes ajuda-nos a sentir mais tranquilos e pensar, pronto, eu não estou completamente turva no meu discernimento e nas minhas decisões e se tiver, alguém vai alertar, olha, cuidado, que este caminho pode não te estar a levar onde tu queres. Teria sido útil na altura teres sabido, porque na realidade as perdas nessas idades tão precoces, elas não são compreendidas, mas são sentidas pelas crianças na mesma. Ter-te-ia sido útil saber na altura o que é que se passa no universo da criança para poderes melhor lidar com o teu filho, melhor ajudá-lo a navegar a sua própria perda. É assim, Porque teria sido aquela útil. coisa dele bater com a cabeça no chão é de facto uma das consequências de estar a lidar com uma dor emocional que não se compreende e com uma realidade que não se consegue compreender porque ela é completamente distinta da realidade que a criança conhecia, não é? É evidente, o que eu, por exemplo, falava com a pediatra, para mim era completamente intuitivo e eu lembro-me de coisas que eu lhe disse e ela tinha-me assim, ele não percebe isso tudo com esta idade. Até me estou a lembrar porque é que eu tinha dito. Eu disse, eu tenho a sensação que o meu filho às vezes está zangado comigo e que me culpa da ausência do pai. Porque não percebe o que é que aconteceu, mas percebe que o pai jamais apareceu e que eu não estou bem. E, portanto, ele descarrega em mim aquilo que não percebe. E ela, você está a analisar mais. Não, a criança com 2 anos não tem esse raciocínio todo, não é? Não, eu tem o raciocínio, mas tem a reação. Eu sinto pelo olhar dele que ele, quando descarrega em cima de mim, que está zangado não é bem comigo, mas é por estar impotente, estar a viver uma situação que ele não está a perceber de todo. Exato. E também não percebe porque é que eu estou mal. E não tenho Exato. a capacidade de responder a ele como tinha antes. E, portanto, ele está zangado com a situação. Ele não sabe qual é a situação, mas ele está zangado com a situação. E ela, na altura, disse: Não, isso não acontece uma criança de 2 anos nisso. E eu dizia: Mas eu sinto no meu coração. Há coisas que eu sinto. E sentias corretamente. E teria sido útil tu saberes o que fazer. Lá está. O facto de ter alguém que veja de fora e que a gente sabe que é mais especialista na área e que veja de fora uma coisa que nós não estamos seguras de estar a ver de forma clara, deixa-nos mais tranquilas. O facto de me assegurarem que eu estou a ter o comportamento correto para com o meu filho, para o ajudar a passar pelo processo, deixa-me mais descansada. Porque eu sei que não estou bem. E sei que não consigo responder 100% àquilo que ele precisa. Mas será que estou a corresponder o suficiente em atitudes para o ajudar a lidar com a situação? E essa é só mais uma sobrecarga em cima dos nossos ombros. E quem diz filhos diz outra coisa qualquer, diz outro familiar qualquer, seja pai, seja marido, seja... Nós, naquela altura, precisamos que nos ajudem a libertar os pesos que a gente tem e o excesso de responsabilidade que sentimos em relação às coisas que nos rodeiam.
porque lá está, somos sobrecarregadas com não sei quantas decisões e responsabilidades que não eram nossas ou que de repente surgem fruto do processo, e portanto tudo aquilo que nos ajudar a tranquilizar que nós estamos no caminho certo é uma ajuda para. Vou respirar fundo porque isto vai correr bem. Não estou ainda a 100%, mas isto vai correr bem. E isso, claro, que é uma ajuda preciosa para tranquilizar. Eu digo mais porque, no meu caso, foi a situação que, para além do luto, tinha o meu filho pequeno, mas é o que eu digo, isto é transversal a outras situações de perdas, e como eu digo, o luto implica mais perdas do que só a pessoa, não é? A pessoa é o grande, mas depois nós perdemos a nós perdemos às vezes a relação com os nossos filhos, nós perdemos a noção do que é que nos cabe a nós e o que é que cabe aos outros, e de repente queremos assambarcar tudo, não é? Portanto, e constatar que, por exemplo, as coisas nos fogem do controle, porque é uma das duras constatações do luto, é nós não controlamos, nós queremos controlar, mas não controlamos. É tudo o que nos assegure que nós, de alguma forma, estamos em segurança e temos os nossos em segurança, não é? É precioso, porque é a tranquilidade que a gente procura e precisa para se dar. Últimas palavras que tenhas a dizer. Eu acho que já falei muito, já falei muito, mas eu espero que se tenham em conta no processo, seja ele qual for, se tenham em conta no processo, e é evidente, a mim ajudou-me a acreditar que a passagem do meu marido pela minha vida que não tinha sido em vão e que não tinha sido por acaso. E espero que vocês acreditem também que as perdas que sofreram, e vou-vos dizer, eu na altura fiquei muito zangada pelo meu marido e senti-me profundamente abandonada. Mas isso passou, foi aquele primeiro grito de revolta e depois sarou, e eu pensei, de facto, ele se calhar se tivesse ficado vivo tinha ficado muito limitado e se calhar tinha tido uma vida que não era nada a ver com ele, portanto nem eu desejaria isso. E é um bocadinho isto, é entrarmos em paz com as nossas perdas e pensarmos que isso também vai fazer descobrir lados em nós. Confiar que isso nos torna mais fortes e nos torna mais conscientes daquilo que temos dentro de nós e que às vezes não reparamos. Que temos sempre muitas qualidades e muitas forças dentro de nós que só nestas alturas do aperto é que vem à superfície. Exatamente. Felizmente, é para isso que os apertos servem. Exatamente. Eu costumo dizer que nós só evoluímos face às dificuldades e não na facilidade, porque quando tudo é fácil não precisamos de fazer esforço para nada. E às vezes nem sequer damos valor eu costumo dizer que nos maus momentos a gente dá valor aos bons, não é? Porque muitas vezes, e agora que estamos em situação de pandemia atualmente, eu às vezes ouvia as pessoas a dizerem que se sentiam presas em casa e que não se sentiam bem, e eu pensava assim, e eu todos os dias acordo de manhã e agradeço ter um teto sobre a minha cabeça. Pois. Porque a gente nota e portanto, a gente muda a perspectiva às vezes nas horas difíceis da vida. Exatamente, e às vezes é tudo o que é preciso, é mudarmos um bocadinho o ângulo sob o qual nós estamos a olhar a nossa realidade. Obrigada pela tua disponibilidade e, sobretudo, pela tua coragem de partilhar a tua história tão inspiradora, que eu estou certa irá inspirar e motivar outras mulheres que se identifiquem com aquilo que tu vivenciaste, com a tua batalha e a tua superação.
E esta foi mais uma conversa com o coração. Se fizer sentido para si, partilha este vídeo com quem possa beneficiar, para que possamos ser movidos mais pelo amor do que pela dor. O meu nome é Ana Paula Vieira, do meu coração para o seu, mais amor do que dor.